Audiobook, Jus Resumos, Direito Administrativo. Aula 8. Olá! Sejam muito bem-vindos a uma explanação mais detalhada sobre aspectos cruciais do direito administrativo, com foco na improbidade administrativa. Hoje, nos aprofundaremos no acordo de não persecução cível, no afastamento preventivo e nas complexidades da prescrição, institutos de suma importância para a correta aplicação da lei e a responsabilização de agentes públicos e privados por condutas lesivas ao patrimônio público e à moralidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, prevista no artigo 17 da Lei nº 8.429/92, com as significativas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, representa o principal instrumento jurídico à disposição do Ministério Público para buscar a responsabilização daqueles que praticam atos tipificados como improbidade administrativa. Esta ação segue o rito do procedimento comum estabelecido no Código de Processo Civil, Lei nº 13.10515, porém com as adaptações e as especificidades contidas na própria Lei de Improbidade. A legitimidade ativa para a propositura desta ação recai, em regra, sobre o Ministério Público, conforme o caput do artigo 17. Contudo, o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal confere à pessoa jurídica interessada, ou seja, aquela que sofreu diretamente o dano em decorrência do ato ímprobo, a faculdade de participar ativamente do processo, integrando o polo ativo da demanda ao lado do Ministério Público, reforçando a busca pela responsabilização e pela reparação integral dos prejuízos causados. Uma inovação legislativa de grande impacto é a introdução do Acordo de Não Persecução Cível, normatizado pelo artigo 17b da Lei de Improbidade Administrativa. Este acordo representa uma alternativa consensual para a resolução de casos de improbidade, oferecendo à pessoa investigada ou demandada a possibilidade de evitar as severas sanções previstas no artigo 12 da lei, desde que cumpra integralmente um conjunto de requisitos estabelecidos legalmente. O artigo 17b estabelece que o Ministério Público, ao analisar as particularidades e as circunstâncias específicas de cada caso concreto, poderá celebrar o acordo de não persecução cível, desde que dele advenham, de forma cumulativa, ao menos dois resultados primordiais para a tutela do interesse público. O primeiro deles é o integral ressarcimento do dano causado ao erário ou à pessoa jurídica lesada. Este ressarcimento deve abranger a totalidade do prejuízo financeiro decorrente do ato de improbidade, visando a recomposição integral do patrimônio lesado ao seu estado anterior. O segundo requisito essencial é a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, mesmo que esta vantagem tenha sido originalmente auferida por agentes privados em conluio ou em decorrência de atos praticados por agentes públicos. Este dispositivo busca coibir o enriquecimento ilícito e garantir que os benefícios indevidamente auferidos retornem ao patrimônio da entidade que sofreu o prejuízo. A celebração do acordo de não persecução cível não constitui um direito subjetivo do investigado ou do demandado, mas sim uma faculdade conferida ao Ministério Público, cuja concretização está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos e taxativamente previstos no parágrafo 1º do artigo 17b. São eles, em primeiro lugar, a oitiva do ente federativo lesado, que pode ocorrer tanto em momento anterior quanto posterior à propositura da ação de improbidade. Esta exigência visa assegurar que a entidade pública que suportou o dano seja devidamente informada sobre a possibilidade de celebração do acordo e tenha a oportunidade de se manifestar sobre os seus termos, garantindo a consideração dos seus interesses e a transparência do processo negocial. Em segundo lugar, exige-se a aprovação, no prazo improrrogável de até 60 dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, caso o acordo seja celebrado em momento anterior ao ajuizamento da ação de improbidade. Este requisito estabelece um importante mecanismo de controle interno dentro da instituição ministerial sobre a pertinência e a adequação do acordo proposto, assegurando uma análise colegiada da decisão de não prosseguir com a persecução judicial pela via contenciosa.
É fundamental ressaltar que, caso a ação de improbidade já tenha sido formalmente ajuizada perante o Poder Judiciário, a necessidade desta aprovação interna pelo órgão competente do Ministério Público é dispensada, uma vez que o controle judicial sobre o caso já estará em curso. Em terceiro e último lugar, é indispensável a homologação judicial do acordo, independentemente do momento em que ele for firmado, seja antes ou depois do início da ação de improbidade administrativa. A chancela do Poder Judiciário confere ao acordo validade jurídica plena e eficácia para produzir todos os seus efeitos legais, garantindo a sua executoriedade e a segurança jurídica para todas as partes envolvidas na negociação. O parágrafo 2º do artigo 17b estabelece critérios adicionais e de significativa relevância que devem ser obrigatoriamente considerados pelo Ministério Público ao avaliar a conveniência e a oportunidade de celebrar o acordo de não persecução civil. Dentre esses critérios, destacam-se a análise da personalidade do agente envolvido, a natureza específica do ato de improbidade praticado, as circunstâncias fáticas em que ocorreu a conduta ilícita, a gravidade intrínseca do ato e a sua repercussão social na coletividade, bem como as vantagens concretas que a rápida solução do caso pode trazer para a salvaguarda do interesse público. A análise conjunta e ponderada desses elementos permite ao Ministério Público formar um juízo completo e fundamentado sobre a adequação da celebração do acordo em cada situação concreta.